Hoje o assunto nosso é sobre o corpo. Mas fiquem tranquilos aqueles que pensam que eu vou falar sobre dieta, fiquem tranquilos, eu não vou falar. Não sou a melhor pessoa para falar sobre essas coisas, tá certo? Mas eu quero falar um pouquinho sobre uma outra maneira de enxergar isso. Eu acho que é muito interessante e muito importante. Nós vivemos, você sabe que nós vivemos uma cultura hoje, que é a cultura do corpo, né? Esses dias eu vi uma reportagem de uma moça, não era obesa, não era gorda, era simplesmente uma moça que não era raquítica. Porque modelo tem que ser raquítica, né? E era uma moça normal. E ela dizendo, eu sou modelo. E todo mundo diz que eu sou plus size. Né? Eu sou além do tamanho, eu sou uma pessoa fora dos padrões. Né? Nós vivemos uma cultura do corpo, mas uma cultura não só na área estética e não só nesta área de saúde, né, que é tão importante. Mas nós temos um outro lado da moeda, que é o lado da cultura do sexo. Né? E eu acho que nunca é muito falar conosco, homens, a respeito disso. Porque nós, homens, somos atraídos pelo que vemos. Os nossos olhos são terríveis, né? E a gente olha, e a gente acha bonito, e aí olha a segunda vez, né? E olha depois a terceira vez, e depois olha outras coisas, né? E é um perigo isso, não é verdade? Agora, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente enxerga isso no parâmetro divino? Desde o começo da história cristã, existe uma filosofia chamada gnosticismo. O gnosticismo é Gnosticismo, quem já ouviu falar de gnosticismo? Ok. Quem já ouviu falar de agnosticismo? Agnóstico, você fala, fulano é agnóstico, né? Agnosticismo é agnosticismo, e gnosticismo é gnosticismo, certo? Eu gosto de explicar, viu? Porque senão a pessoa fica em dúvida, rapaz. Não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, aquilo que era, não é, e esse não era. Então é o seguinte, gnosticismo vem do grego gnoskos, que quer dizer saber, conhecer. O gnosticismo trabalhava basicamente, isso daqui é o resumo do resumo do resumo do resumo, basicamente com duas premissas. A primeira premissa é que o espírito é bom, mas a matéria é ruim. O espírito é bom, mas a matéria é ruim. E a segunda premissa é que o conhecimento, ele é adquirido pelo indivíduo através das suas percepções, de um modo transcendente. Não é o conhecimento que se adquire na escola, não é o conhecimento que se adquire de outra pessoa, mas é aquele conhecimento que a pessoa tem sozinha a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de tudo. Basicamente, essas duas premissas do gnosticismo invadiram a história da igreja cristã por muitos séculos, até hoje. Pense um pouquinho comigo, o que significa essa primeira premissa? Se eu disser para você que a matéria é ruim, é má, mas que o espírito é bom, e se você é uma pessoa que diz que é cristã, mas acredita nisso, como é que é a prática da sua vida? O que você acha? Você vai no carnaval, você toma droga, você tem quantas mulheres você quiser, você faz o que você quiser através do corpo, porque o corpo é mau, o importante é o espírito. Deu para entender o perigo? E tem muita gente que acredita nisso. Agora, já ouvi falar assim, o pessoal fala assim, não, isso daqui é o gnosticismo cristão. Não existe gnosticismo cristão. São duas coisas absolutamente distintas. O gnóstico não dá para ser cristão e o cristão não dá para ser gnóstico. O gnosticismo, ele invadiu a igreja
Porque muita gente começou a exatamente fazer esse tipo de consideração. Bom, eu tenho a minha vida com Deus, olha lá, o Espírito é bom, olha a transcendência, olha o conhecimento. Eu tenho o meu conhecimento através de Deus. O cara nunca lê a Bíblia, ele nunca ouve nada, não aprende de ninguém. Não, eu tenho a minha fé. Já ouviram falar isso? Eu tenho o meu jeito de crer, eu tenho o meu jeito de cultuar, eu tenho o meu jeito, o meu. Isso é gnosticismo. Não existe o meu jeito, existe o jeito de Deus. Não é o que eu imagino que seja, é o que Deus diz que é. Agora, essa pessoa é aquela pessoa que fica nessa dualidade entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Então, o tempo todo, essa pessoa luta contra a carne, mas não para tornar a carne santificada, mas simplesmente para dizer a carne, em última instância, ela não presta. Então, não importa o que eu faça por meio do corpo, o importante é a minha vida com Deus. Já ouviram falar disso? Já viu isso? Não. Isso é verdade? Essa é uma pergunta interessante. E você tem que fazer essa pergunta e responder essa pergunta, melhor dizendo, não à luz das suas percepções de transcendência, porque aí é gnosticismo respondendo gnosticismo. Você tem que ir atrás do que as Escrituras dizem, para que você tenha consciência plena daquilo que Deus revelou. Se você, obviamente, crê na Bíblia e você é um cristão, então eu vou atrás daquilo que está revelado, aquilo que foi definido por Deus como sendo correto, e aí sim eu vou fazer a minha interpretação a respeito da vida. Então eu quero ler com você um texto das Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 ao verso 20. Eu vou ler. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nesse texto? Vamos fazer assim uma leitura um pouquinho mais próxima para a gente? A primeira questão é o princípio base para qualquer decisão. Veja, eu disse qualquer decisão. Depois a gente chega lá no corpo. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que o apóstolo Paulo mostra para a gente é o seguinte, que para a gente tomar uma decisão em qualquer área da vida, viu, gente? Você tem que fazer essa primeira pergunta. Bom, isso me convém? Porque lícito é. Lícito não no sentido de legal, lícito não no sentido de aprovado, lícito no sentido de que você tem liberdade de escolha. Entendeu?
Então, todas as coisas me são listas? São listas. Você quer fumar um baseado ali na esquina? It's up to you, como diz em inglês. É para você que decide. Certo? Qual o problema? Pastor, você acha que se apoia? Claro que não. Por que você não apoia? Porque não convém. E por quê? Isso vai te dominar. Então eu tenho que entender que não é porque as pessoas dizem uma coisa ou porque a igreja diz alguma coisa é que eu faço ou deixo de fazer. Eu tenho que fazer um levantamento claro. Primeira coisa, convém. Convém tem a ver com aquilo que é bom ou aquilo que não é bom. Convém tem a ver com aquilo que é próprio ou não é próprio dos cristãos. Convém tem a ver com, tem benefícios eternos. Eu vou tomar essa decisão. Faça essa pergunta. Eu fiz apenas 3 colocações aqui, só para chamar a nossa atenção e para dar um pouquinho de praticidade para aquilo que nós estamos falando. A primeira pergunta que você tem que fazer é, isso é bom? Aí talvez você diga, é bom, isso aqui é gostoso. Porque agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Toda coisa errada é gostosa. Certo? Já foi a época que o pessoal queria afastar as crianças das drogas, dizendo assim, não fume maconha porque cresce pelo na língua. Aí ele fuma maconha e não cresce pelo na língua. E pior, ele acha gostoso. Então a questão não é se é gostoso ou se não é gostoso, a questão é bom. Isso vai te fazer bem? Isso vai trazer um efeito importante para a sua vida? Vai te trazer um benefício eterno? Isso é próprio da vida cristã? Eu tenho que fazer essa pergunta. Outra pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, isso vai me dominar? A pergunta que você tem que fazer é, escuta, eu tenho autocontrole? Agora, não vem com essa conversa, que eu já ouvi tanto disso que me cansa tanto, né? Alcoólatra dizer assim, quando eu quiser eu paro. Fumante dizer, quando eu quiser eu paro. Não para porque não quer. Se quiser, para, mas não quer parar. Então só tem o discurso. Agora, eu tenho autocontrole. Lembra uma vez eu falei para vocês o seguinte, se você não se controla, alguém controla você? Ou alguém ou alguma coisa controla você. Agora, se você estabelece na sua vida autocontrole, ninguém controla você. Por exemplo, eu não aceito nenhuma sessão de hipnose na minha vida. Por quê? Eu não quero ninguém controlando a minha mente. Já é uma luta imensa eu ficar lutando para manter a minha mente acordada e manter a minha mente absolutamente cristã, e eu vou agora dar a minha mente para alguém e falar assim, toma, me faz cantar igual galinha, vai caçar sapo. É óbvio que eu não vou permitir isso. Por quê? Porque sai do meu controle. Deu para entender? Aliás, um parênteses aqui, Deus nunca tira você do controle. Saiba dizer não ao pecado. Tem gente que não consegue dizer não. Porque a pessoa não consegue dizer não até as coisas boas. Alguém chega para você e diz assim, rapaz, eu estou precisando tanto de você, você não podia fazer uma visita para um amigo meu que está na UTI? Você não suporta hospital, você não suporta UTI, você sabe que você passa mal, você é capaz de desmaiar lá dentro, mas você diz, eu vou, porque não sabe dizer não. Alguém chega para você e diz assim, olha, eu estou precisando muito, rapaz, você não sabe, eu estou com muito trabalho, será que você não podia fazer um trabalhinho para mim aqui, não sei o quê? E quanto que eu vou ganhar? Não, faz aí na faixa e tal, depois a gente conversa. E você não sabe dizer não, e depois você não consegue fazer nem o que é seu e nem o que é de ninguém. Alguém já experimentou isso na vida? Dizer não é importante, porque dizer não significa que eu estou no exercício do controle da minha vida. Você tem que aprender a dizer não. Agora, dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que é errado, né? Agora, onde é que está o princípio todo? É o princípio da liberdade. Eu volto para o lícito. Tudo me é lícito porque eu sou livre. Mas eu sou livre para dizer não. Vamos um pouquinho mais para frente. O segundo tópico é a questão do corpo do cristão. Corpo mesmo. Não estamos falando de alma nem de espírito, é do corpo. Paulo diz assim, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo.
O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, nós comemoramos ontem na Páscoa, a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou o corpo. Tem gente que fala, Jesus era um espírito. Corpo. Era um corpo diferente que eu não entendo. Mas era o corpo dele que foi ressuscitado. Tanto é que quando os discípulos falaram, o espírito, estão com medo, ele falou, para aí. Pega em mim aqui, ó, que você vai ver que espírito não tem carne, não tem osso. Eu tenho. E outra coisa, vamos comer alguma coisa aqui que, né? Certo? Era o corpo. Então ele diz, o Senhor ressuscitou o corpo e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Meu amigo, olha aqui para mim, se você é de Jesus, se você entregou sua vida a Cristo, um dia vai acontecer uma coisa chamada ressurreição dos mortos. Já ouviu falar sobre isso? A ressurreição dos mortos é a ressurreição do seu corpo. Ainda que você tenha morrido queimado, só tenha pozinho. O seu corpo precisa ser santificado. Aí ele diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Ele não está dizendo a sua alma é membro de Cristo. Ele está dizendo o seu corpo é membro de Cristo. Ele está colocando os gnósticos aqui dentro do bolso e jogando no mar. Nada a ver de gnosticismo aqui. Agora dá uma olhada nisso. A palavra impureza que ele fala aqui, ó, o corpo não é para impureza, essa palavra grega é porneia, ou porneia. Daí vem a nossa palavra porno alguma coisa, pornografia, pornográfico, porno qualquer coisa, tá? Porneia. Porneia é toda forma de impureza sexual. Sexo com duas pessoas solteiras, é porneia. Sexo, duas pessoas do mesmo sexo, é porneia. Sexo de gente com bicho, é porneia. Homem casado ou mulher casada com outra pessoa, é porneia. Deu para entender o que é porneia? Não precisa entrar em detalhes. Exemplo, 1 Coríntios 5:1. Esse é um exemplo. A palavra aqui é a mesma no grego. Ele diz, leia comigo em voz alta. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Como é que chama isso? Incesto. Possuir a mulher do seu próprio pai. Eu não sei se ele está falando aqui da mãe ou ele está falando da madrasta. Mas a verdade é, isso chama-se incesto. Ou seja, ele dá um exemplo aqui de imoralidade. E a Bíblia diz o seguinte, olha, o seu corpo não é para isso. O seu corpo não foi criado por Deus para isso, para a imoralidade. O seu corpo foi criado para Deus. E Deus para o seu corpo. Vamos continuar. Em terceiro lugar, o princípio fundamental é o mesmo para casado ou para solteiro. Leia comigo o que está escrito aqui. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então veja aqui, você tem aqui o solteiro e você tem o casado. São duas condições diferentes, são dois seres humanos iguais, mas são condições diferentes. O solteiro, a Bíblia diz que o corpo dele pertence ao Senhor. Ele se une com Deus, o corpo dele pertence ao Senhor. E o casado, ele se une à esposa. De quem é o corpo dele? Da esposa. Você pode não gostar disso que eu estou falando, mas o seu corpo não te pertence, pertence à sua esposa. Assim como o corpo dela não lhe pertence, mas pertence a você. Isso é um princípio de Deus. Não, pastor, na minha casa não é. Tem problemas e está precisando acertar, mas o princípio é esse. Certo? Vocês estão entendendo que eu estou falando do ideal? Sim ou não? Ok. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, acaso não sabeis que o vosso
Paulo não está dizendo, acaso solteiros não sabeis, acaso casados não sabeis, está dizendo para o solteiro e para o casado, acaso não sabeis, se você é de Jesus, o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, o sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele está dizendo, você não sabe que o seu corpo é templo de Deus? O seu corpo pertence a Deus, para o homem, para a mulher, para o casado, para o solteiro. O nosso corpo pertence a Deus. Agora, quando nós somos solteiros, o nosso corpo pertence ao Senhor, e quando somos casados, pertence à esposa. Ora, se o solteiro, o corpo dele pertence ao Senhor, o que ele tem que fazer? Ou ele casa ou ele fica solteiro. Mas ele não pode trair a Deus arrumando uma pessoa para ter sexo. Deu para entender? Então o solteiro e o casado precisam entender isso aqui, olha. Isso é o princípio que está escrito lá naquele texto que a gente leu. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então veja aqui, o solteiro que se une a uma prostituta é como se casasse com ela. E o homem que se une a uma prostituta, uma meretriz, uma mulher, uma vizinha, às vezes é, né? O que acontece? Ele adultera. E o que é o adultério? O adultério é o mesmo peso, da prostituição para o solteiro. O solteiro, quando ele se prostitui, ele trai o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E o casado que trai, ou melhor, que se une a uma outra mulher, ele é o quê? O que ele está fazendo? Traindo a esposa. É adultério. Então, o que é adultério? Não, adultério é apenas uma consideração. Não é consideração. Adultério não é nada a ver com lei humana, nada. Adultério na Bíblia... Por exemplo, só para você ter uma ideia o que é adultério, como Deus vê o adultério. Quando o povo de Israel adorava outros deuses, o Senhor dizia, esse povo adulterou. Adorava outros deuses, não tinha nada a ver com sexo. Esse povo adulterou. Por que adulterou? Porque esse povo me pertence. E me traiu com outros deuses. Ora, o meu corpo pertence a quem? A minha esposa. E o corpo da mulher pertence ao marido. E se eles têm relação sexual com outra pessoa que não é com os dois do casamento? Há uma traição, há um adultério. Há um rompimento de aliança. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala. Leia comigo em voz alta, por favor. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, pensa aqui comigo. Qualquer pecado é fora do corpo, diz Paulo. Então eu menti, eu posso estar usando o meu corpo, mas eu não estou pecando necessariamente contra o meu corpo. Eu enganei, eu fiz isso, fiz um negócio estranho, roubei, sei lá o quê. É um pecado fora do meu corpo. Mas ele diz, aquele que se entrega à imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. Alguém aqui já fugiu de alguma coisa? Não levanta a mão, vai ficar chato. Mas às vezes você já fugiu assim, perigo, né? Perigo, por exemplo. Você está atravessando a rua, vem um carro que você sabe que vai trombar em você, você foge, certo? Ou você tem medo de um cachorro, você foge. Uma cobra que você viu, você foge, né?
Como é que a pessoa foge? A pessoa só consegue fugir porque ela tem uma coisa que Deus deu, louvado seja Deus, que chama-se adrenalina, né? A gente tem uma descarga de adrenalina tão imensa que você faz coisas que você não faria de outra maneira. Então, fugir é algo violento para o corpo. O cara fica exausto depois, mas na hora não. Na hora é um super-homem, porque ele está fugindo do perigo. Então eu escrevi o quê? Fugir sim, enfrentar não. Olha, eu estou falando com homens aqui, desculpa, eu sei que tem homens. Eu tenho que falar com vocês de homem para homem. Esse é o objetivo do Holy Hour. Por isso que a gente não convida as mulheres, porque o negócio aqui é falar de homem para homem. Então o negócio eu vou falar. Você viu aquela mulher lindíssima, está dando bola para você. O seu machismo é tão ignorante que você acha que se você enfrentar essa tentação, você vai sair na boa. Tonto. Não vai. Não vai. Primeiro porque você não é um poste de concreto. Você é um ser humano. E as mulheres sabem onde atacar a gente. Certo ou não? Eu brinco com os homens, às vezes eu digo, olha, você casado, pão duro do jeito que você é, você não quer que a sua esposa melhore o cabelo, melhore isso, melhore a unha, melhore o pé, melhore não sei o quê, se depile, que faça um monte de coisa. Você não quer, mas você gosta da fulana lá no trabalho. Cheirosinha, arrumadinha, bonitinha, cheio de amor para dar. Não enfrente, cara, não enfrente, porque você vai perder. Você pode não perder hoje, amanhã você perde. Paulo diz uma coisa sábia, essa é a decisão sábia, que é aqui que eu vou terminar. A decisão sábia diante da imoralidade é: fuja! Fuja! Sai de perto! Você não vai aguentar. A tentação é muito grande. Não, eu sou crente. Eu estou cansado de ver pastor aí com rabo de saia. Eu estou cansado de ver missionário aí com 2 mulheres. Eu estou cansado de ver crentão sem vergonhão. Eterno Deus, esses homens são do Senhor. E eu quero te pedir que cada homem aqui, Senhor, faça um exame absolutamente lindo e puro da sua própria vida. E no nome santo de Jesus, que cada homem aqui, Senhor, tome a postura de viver segundo o que a Bíblia diz e não segundo o que o mundo diz. Nós rejeitamos as questões gnósticas deste mundo e recebemos pela fé a Tua palavra. E dizemos: a Tua palavra é a verdade. Seja assim sobre nós em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Olha aqui para mim. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, cheio da graça